Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, ao vivo aqui pela TV Urbana, a nossa TVU. E você participando conosco através do Facebook e também através do nosso WhatsApp, que é o 999-817700. Então, você pode interagir conosco conforme a sua preferência. Ou pelo WhatsApp, 999-817700, ou através do Facebook, porque a nossa programação da TV Urbana, o nosso programa Virando o Jogo, já está na página da TVU, ao vivo, assim como na nossa página também do Virando o Jogo. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Davis Wagner, nesta segunda-feira do futebol gaúcho, salvo pelo Juventude, né? Juventude líder da Série B do Campeonato Brasileiro, uma vitória, eu diria até incontestável, diante do Guarani, com quem disputava a liderança aí. Nesse momento, vitória no sábado à noite no estádio Alfredo Jaconi. E o Internacional, de novo, na sua rotina, empatou, melhorou, né? Estava perdendo dentro do Beira-Rio, agora empatou, tem uma melhora. Viu o sinal de evolução? Muito grande. E o Grêmio, né, para dar uma descidinha do salto alto, tomou 2-0 do Avaí dentro da arena, né? Vacina contra o Corinthians não adiantou. Agora a segunda dose contra o Avaí. Senhores, vamos começar aí pelo que foi, vamos dizer, a exceção, né? A regra, que foi a derrota do Grêmio para o Avaí por 2-0 em plena arena. Os lances aí com vocês e a gente já vai comentando. O Fernandinho, que foi o substituto do Pedro Rocha. Agora, claro que não muda nada, o placar foi 2-0, mas o Grêmio amassou o Avaí. No primeiro tempo, se o Grêmio tivesse feito 4-0, seria totalmente normal. Não, tu bota o goleiro de qualquer um dos outros 18 goleiros do Campeonato Brasileiro no lugar do Douglas, o jogo tinha sido... Estava de aniversário o goleiro ontem, né? Vai ter não é de aniversário, contra o Botafogo ele já fez aquilo. Aliás, esse goleiro não tomou gol. Não, ele vem pegando bem. Ele não tomou gol no campeonato. Quando ele veio pro Grêmio, ele saiu, porque o Corinthians pediu para voltar, para recuperar ele de joelho lá. Ele pegava mais do que todo mundo no treino. Não estava de aniversário. E mais, tem que decidir quem é que vai bater pênalti no Grêmio. Isso não só porque o Edilson errou. Só que o Lucas Barros é centroavante, artilheiro, e onde ele jogou na vida dele até hoje, na Europa, em qualquer lugar, ele bateu pênalti. E ele no Grêmio bateu e fez, né? Bateu e fez. Olha aqui, e ele pede para bater, ele chega a pegar a bola para bater e o professor aponta dizendo que não é ele, é o outro. Eu gostaria de saber o motivo também disso, não entendo. É Edilson, é Luan, mas ele não bate. O Renato quer botar emoção no campeonato. Não, como o Renato falou ontem. Não, o Renato disse uma coisa que é verdade. Poderia ter cobrado o Barros e também errar. Bom, mas aí eu poderia, dá para definir algum cobrador. Porque é um detalhe importante. Ontem talvez o próprio resultado tivesse sido mexido, não só pelos 2-1 possíveis com um gol de pênalti, mas no momento que o pênalti aconteceu, né? Claro, não tem justificativa. O Grêmio não pode perder para o Avaí jogando nem em Marte, mas em casa. Isso que eu queria perguntar para você. Será que não é simplificar demais o fato do goleiro ou ser muito bom ou estar de aniversário? Não, mas foi o que o jogo mostrou. Não dá para pegar. As imagens estão mostrando isso. Tem que falar do que aconteceu. Mas foi só isso. O Avaí foi 3 vezes no gol, Rogério. Fez 2. Tudo bem, isso é do futebol. Talvez seja o único esporte mas aí responde a tua pergunta também, isso é do futebol. Não, mas sabe o que é? Eu, por exemplo, Mas não houve salto alto, não houve... O Grêmio não menosprezou... O que eu acho que faltou... O Grêmio não menosprezou. Não. Se tu tá aí, tu não tá menosprezou. Eu quero chegar numa coisa. O Grêmio não conseguiu ganhar. O Pedro Rocha não jogou, não. Fez muita falta. Que é quem faz aquela jogada pelo flanco. O Fernandinho até começou, mas depois nós vimos naquele chute ali que o Fernandinho já estava pelo meio. E o Fernandinho não foi. Aí, outra coisa, Jeromel, zagueiro da tua categoria não pode virar de costa pro lance. Mas aí já estava tudo fora do lugar. Olha a posição, olha de onde ele saiu para fazer a cobertura. Não, tá errado porque estava faltando. Mas o goleiro também não pode tomar um gol lá no meio da rua. Não tinha volante, o Renato já tinha tirado. Mas, Rogério, o chute do cara foi espetacular. Não, mas lá no meio da rua, uma bola a meia altura. Não tinha volante, não viu ali? O Jeromel estava na marca do pênalti e avançou para fazer a cobertura. Eu acho que tem goleiro que pega. A bola foi defensável essa bola. Não, tá louco. Foi a meia altura.
se tivesse o Douglas no gol, teria pegado, pelo que ele estava pegando antes. A defesa da falta do cobrada pelo Edilson verdade. Foi muito mais, uma bola muito mais rápida e muito mais difícil do que essa. Evidente, claro. O gol, cara, foi uma bola colocada. E o que o Léo fez ali, tá certo, é jovem. Cara, ali é o lance que tá todo mundo saindo e aí o cara põe lá na junção. Vocês estão de brincadeira. Até o Douglas tomava aquele gol. Até o Douglas. Eu não sei. Tomava. Botou na junção da trave, o time todo tá saindo. É um movimento natural, sai toda a defesa, o cara põe lá na... Teve só um chute com aquela qualidade do Grêmio ontem, que daí realmente o goleiro fez diferença. Se fosse outro, tinha entrado, do Edilson. No primeiro tempo, aquela falta. Não tô falando do pênalti. Foi muito mais difícil a bola. Falando do Edilson, eu falei da falta do Edilson. Foi muito mais difícil. Foi um lance muito mais difícil de intervenção do goleiro do que esse aí. Foi incrível. Esse pode ser uma bola a entrar, mas foi uma bola lenta. Claro, eu tô dizendo. Longe. E depois o seguinte, o lance desse rapaz, que eu digo, ele é jovem ainda, o Léo, não é 20 e poucos anos, tem o Léo, mas aquela saída dele pelo alto, que ele não dá um soco, não dá um tapa, não desvia a bola, larga no pé do atacante dentro da área do Grêmio, não pode. Nem seguro, é uma coisa que é inadmissível. Não tem como. Eu estava falando só que eu queria perguntar para vocês. Vocês não acham que o Grêmio jogou pouco pelos lados? Eu não vi. Eu concordo contigo. Eu vi pouca jogada do Edilson de combinação com o Ramiro pelo lado direito. Só vi uma do Fernandinho, depois o Fernandinho foi pro meio. Tem razão. Com tudo isso, eu concordo contigo. O Grêmio não fez uma grande partida, não. Não resumimos ao goleiro adversário. Mas o Grêmio produziu o suficiente para ganhar. Mas só quem resumiu o goleiro adversário aqui nessa mesa se chama Rogério Amaral. Ninguém disse isso. Agora, se eu tenho um goleiro que defende, ele defende a partir de quando? Vamos didaticamente agora, que eu acho que o Rogério não entendeu. Ele defende a partir de quando que o goleiro brilha? Quando o outro time produz muito. E chutou. Ninguém reduziu. O cara pegou muito porque o Grêmio atacou demais. E chutou no gol, nós vamos brigar com a imagem. Isso que vocês viram aí não é verdade. Isso foi montagem. O Grêmio não chegou tantas vezes no gol. O Grêmio amassou. Agora não foi competente para fazer gol. Concordo com todos vocês. O Grêmio amassou. O Avaí foi 3 vezes no gol do Grêmio. O Grêmio amassou, chutou de longe, chegou tabelando algumas vezes. Mas o Grêmio, num time fechado, como estava o Avaí, o Grêmio insistiu, no meu entendimento, modestamente, salvo os outros conhecedores aqui da mesa, tá? Ou os conhecedores da mesa, que o Grêmio insistiu pelo meio e não fez jogada de flanco para um time fechado. Foi a pior atuação do Cortez no Grêmio. Jogou muito mal. Errou quase tudo. O Edilson jogou muito mal. Quem mais? Não, tô falando assim, não. E mesmo assim o Grêmio deveria ter ganho. Eu quero só o contexto. O Rogério comentou... e o Pedro Rocha fez muita falta. Não, fez falta, tá? Mas assim, ó. O Grêmio até, quando estava 0-0, teve o pênalti e errou o pênalti. E o Renato errou também, né? Nas substituições, vamos falar que de novo o Ramiro para mim jogou o que ele... Aí ele tira o Arthur e não tira o Ramiro. Aí ele tira o Edilson e bota o Ramiro. Ele tem que tirar um jogador que não faz gol contra um que tem 8 gols. Pô, mas ele não tá fazendo nada no jogo, tio. Cara, gente, só um pouquinho. Quanto é que tava Tava 0-0. 0-0, quando ele mexeu. 0-0. 0-0. Errou quando não deixou o... Se aquela bola do pênalti... Bom, sim, não seria... Não, sim, Nelson, sim. Aí substitui. Vamos pro C. Não é C. Não é C. Se o Luan tivesse feito gol no Corinthians, também não teria perdido. Não. Estão execrando o Renato como se tivesse... Não, eu não estou execrando. Eu estou dizendo que ele substituiu mal, ele errou. Eu acho que ele tentou ganhar o jogo, gente. Não, exagerou. Não aquela substituição, eu acho que ele tentou ganhar o jogo. Mas, Nelson, me desculpe, mas eu acho que ele tentou ganhar o jogo. Mas, Nelson, é evidente que ele tentou ganhar o jogo. O Renato não ia fazer uma substituição para perder, Nelson. Evidente que ele tentou ganhar o jogo, só que na minha ótica e talvez de outros, ele substituiu errado. Tira o Ramiro ou tira o Edilson, como ele fez depois, e bota o Everton e abre o jogo. O Fernandinho já estava aberto pela direita, abre o Everton pela esquerda. Fernandinho não podia ter jogado até o fim, um jogador que só conduz bola, não é um jogador que joga o jogo do Grêmio, de passar a bola, toque e me voe. É um jogador que segura demais a bola. O Fernandinho é o cara que arremata. Mas hoje deu um chute no gol, cara. Se arremata, manda ele para um leilão, que daí ele vai estar melhor. Não podia ter jogado até o fim, não jogou nada. Se pegar, por exemplo, as mexidas do Renato são previsíveis. O Renato tira o Edilson, põe o Ramiro para tentar, de repente, mudar um pouco a saída pelo lado direito. Só que o Renato tem que resolver um problema, que se chama Arthur. Porque ontem, como estava fechado o Avaí veio a empatar e conseguiu 2 gols. Mas o Arthur fez 2 penetrações, inclusive do pênalti. Mas aí que eu ia chegar. Porque ontem, por estar fechado, precisa de quem? O cara que faça infiltração. Esse cara é o Arthur. O Renato já disse várias coisas. O Arthur está 9 anos no Grêmio.
O Arthur, ele desgasta mais do que o normal. Então o Renato vai ter que pegar algum especialista e botar no lado desse menino. É impossível que esse menino, na idade que tem, ele não tenha capacidade física de jogar 90 minutos. E ele saiu com a língua de fora, então, tava morto. porque ele desgasta muito. Então vai ter que arrumar uma maneira, ou o Grêmio pega um jogador, fulano, vem cá, tu que é menos talentoso, tu só vai correr pelo... Tu vai ajudar para não precisar correr. Tem que resolver isso. Porque esse menino, como que ele está jogando? Sendo um jogador de filtração, ontem ele era fundamental para ficar no Grêmio. E aí o Renato, a gente já sabe que a primeira mexida no próximo jogo vai ser sacar a segunda mexida vai ser botar o Ramiro de lateral e tirar o Edilson. A terceira mexida vai ser ele botar o Everton ou o Fernandinho. Isso aí. Tá previsível. Ontem ele botou o Lincoln, que é um arrastão. E depois é o seguinte, olha aqui, ó, vamos combinar. Se tem que politicamente escalar o Miller Bolanhos em algum Entrou momento... mal, né? Mas ele não está bem, ele não está bem. Não é naquele jogo. Não, mas ele está completamente fora de ritmo de jogo. Ele errava passes. Mas é o que eu estou falando. Se tem que politicamente botar o Miller Bolanhos para vender não é politicamente, agora... não. Isso aí é porque o cara tem que voltar. Ele não vai adquirir ritmo. No banco ele não vai ser vendido, Bavaresco. No banco ele não vai ser vendido. Não, mas é que ontem tem mais uma coisa, né? Se não bota ele ontem, é mais fácil botar ele ontem contra o Flamengo. Claro. Agora já viu que não pode contar com ele contra o Flamengo. Também tem isso. Mas bota ele a sair jogando, se é o caso ontem, depois ontem foi aquele jogo que sai da curva. Nenhum de nós aqui em sã consciência apostava que o Grêmio fosse tomar 2 do Quando o Grêmio acordou, estava 2-0. Ok, Bagé. Ninguém vai apostar que o Douglas vai jogar tudo aquilo todos os jogos, e principalmente contra o Grêmio. Ok, mas o jogo se postou assim. Aí quando eu vejo o jogo daquele jeito, e que o Grêmio insiste pelo meio, Foi mal. O que eu vou fazer? Fernandinho ou Miller Bolanhos, o Everton, abre esse time, meu Deus do céu. E aí, se o menino esse tá exaurido, dá um soro para ele depois e não tira do time naquela hora. É o que eu acabei de dizer. O que ele fez? Ele desmanchou toda a estrutura do meio campo do Grêmio. E o Grêmio tomou o gol exatamente. Recuou o Ramiro, tirou o outro. E o Grêmio tomou o gol exatamente onde o Arthur não tá. Mas o primeiro gol, tô falando. O segundo foi consequente. Nem o Grêmio e nem o Corinthians vão conseguir manter esse aproveitamento que não, o Corinthians ainda não vai, é impossível. Senão o Grêmio já se está mantendo. Só que esse jogo, no planejamento do Grêmio, era um jogo que não poderia ter perdido. Claro que não. Mas tem uma coisa, aí vai de novo, vão chegar no Corinthians de novo. É que a campanha do Corinthians, senhores, ela é fora da realidade. O Corinthians de 12 jogos ganhou 10. Isso não existe. Por quê? Porque esse Corinthians que abriu 10 pontos em relação ao Grêmio, o Grêmio já é terceiro, tem um ponto atrás do Flamengo. Isso. Mas esse Corinthians, se no melhor desenho possível, mais otimista de qualquer torcedor do Grêmio, o Grêmio ganha as 3 próximas rodadas e o Corinthians perde as 3. O Corinthians ainda fica um ponto à frente. E aí já são 23 jogos que faltam. Ou seja, já começa uma contagem regressiva, embora ainda tenha muito jogo, mas a vantagem é muito grande. Então esse é o problema. Não é que tem muita gente que não está entendendo isso. Parece que é proibido criticar o Grêmio. Não, o Grêmio está maravilhosamente bem na Copa do Brasil, na Libertadores, mas em termos de Campeonato Brasileiro, para pensar título, o Grêmio vai ficar entre os 6 e vai classificar pela Libertadores, pelo Brasileiro. Mas para pensar título, está abrindo demais já o Corinthians. Daqui a pouco a disputa vai ser. Agora o Grêmio tem uma coisa que é tradicional, mesmo quando ele se dedica no Campeonato Brasileiro, quando não se dedica, sempre acontece. E isso vem acontecendo desde que, não é nem da Arena, isso é uma coisa que já acontecia antes. Em algum momento do campeonato, o Grêmio vai fazer um fiasco para um time pequeno. Sempre aconteceu. Todos não é todos não, o Corinthians tu não vê jogar em casa e perder para vai acontecer. O Corinthians estreou perdendo para um Figueirense no jogo em campeonato de ponto corrido. O Corinthians vai perder ali na frente. É que já está fazendo o Figueirense, o Havaí. É que já está fazendo uma Vitória o ano passado que brigou para, aliás, só não caiu porque ganhou do Grêmio. Fiquei estável. O Grêmio ganhou dele lá. Senão a gente fala em cima um dos outros, o cara que está em casa enlouquece. Mas o Grêmio, que o Corinthians tem gordura. Sim. Esse é o complicador, vai perder ele na frente, Bava. Pode ter certeza. Vai ter uma zebrinha. Acontece. Agora já tem confronto com o Palmeiras, que é choque de grandes. Não sabia. Eu tô te dando um exemplo que, além da zebrinha... Mas a vantagem do Corinthians é de que o Corinthians não está como o Grêmio em 3 frentes. Exatamente. O Grêmio está em 3 frentes. Mas então, é por isso que eu estou dizendo que... Não pode perder para o Havaí em casa. Mas, senhores, eu não estou explicando uma hora vai acontecer isso. O Davis, claro que vai. Eu não estou explicando o Grêmio, eu estou explicando o Corinthians. É isso aí. Mas o Bagé sempre vai acontecer, daqui a pouco ele vai perder. Não, uma coisa. Todos os times... mais livre do que o Grêmio. Os que jogaram no meio da semana, tá? Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio.
Não, o Flamengo não jogou contra ninguém. Eu não estou dizendo mas isso. jogou, Mas jogou, o Grêmio não jogou tudo bem. ninguém e perdeu, cara. Não, tudo bem. Jogou com o Palestino. Aí o seguinte, não, o Grêmio não jogou contra o... Não dá pra comparar o Palestino com Não, mas é que jogou, dá. Bava, vai pra Dá. campo, tem viagem. mas não é aonde eu quero chegar. Pode jogar contra o time do Virando Os que Jogo, jogaram jogou. contra adversários de verdade tiveram dificuldade. O Botafogo e o Atlético Mineiro, nenhum dos dois fez uma grande partida. E o que aconteceu? Patou o jogo. Sendo que o Atlético Mineiro ainda perdeu pênalti, tudo. O Palmeiras levou 3 do Cruzeiro e o Grêmio não ganhou. Então, assim, é natural que os clubes que estão envolvidos em outras competições, aquelas que valem, aquelas que têm adversário de verdade... Que é um jogo decisivo? Que é um jogo decisivo. Não é o Palestino, velho. O Palestino... Agora, eu só quero lembrar uma coisa assim, guardadas as devidas proporções dessa vantagem que o Corinthians tirou do Grêmio, são 10 pontos hoje, Isso, né? E eu acredito que o Grêmio não vai tirar essa vantagem. O Grêmio com o professor Celso Rotti, né? Tinha 13. Virou um turno com essa 13, vantagem. não, virou com 13. Virou com 11 turno. e virou 13. Ele, primeiro jogo Aí eu do vou te turno dar ele outro ganhou exemplo. e ainda ficou 15. O outro tirou 15 pontos. E o Grêmio com o Renato em 2013 tinha 12 e morreu em 11. Ou seja, tem o exemplo de que tirou e tem o exemplo que não tirou. Isso é relativo. Sim, mas Isso depende muito de quem está na acredito frente. que também- O Celso Rotti estava na frente e não soube administrar. Quando o Marcelo Oliveira teve à frente com o Cruzeiro, soube administrar. Ok. O Fábio Carilli hoje com o Corinthians, a tendência é que ele saiba administrar. Eu não digo que ele vai ganhar com essa vantagem. Porque daqui a pouco, se tirar o Jadson, vai tomar um terceiro amarelo, vai sentir um desconforto. O Jô, o Corinthians não Eu tem acho que o reposição. Jô é o jogador que o Corinthians não teria. O Jadson até eles levam. Ele ficou O vários jogos Rodriguinho sem hoje jogar. faz falta no Corinthians, Mas o Guilherme Arana. O Corinthians não tem grupo. O Jô Aí pode ser a não esperança tem do Grêmio. substituto. Aí é o Casim, né? E principalmente do Flamengo. O Flamengo é o time a crescer. Não, eu acho. Eu falei Mas o isso Atlético aqui. também vai crescer. O Atlético Não vai, cara. Não vai. Ontem eu vi o jogo do Então, Atlético. O Atlético não tem esquema. O próprio Palmeiras, cara. Eu acho que O Palmeiras, vai quando ficar assim. classificado na Libertadores, é um grande adversário. O Atlético tá meio perna de freira. Pra mim é o Flamengo o favorito pra ser O campeão. Lucas, A gente não vê, não sabe. o Lucas aqui pelo nosso WhatsApp está dizendo aqui, estamos aqui a postos, Bagé, não vai deixar a peteca cair, o resto são churumelas. Eu já disse há bastante tempo que o Flamengo é o cavalo aquele que está correndo um páreo em 3.000 metros. Larga e corre entre os últimos para fazer uma partida de 700 metros que ninguém segura. Vai passar por cima. Espere que vocês irão ver, diz o Lucas aqui. Pode ser, o Flamengo está É o que eu chegando, acho. né? Eu falei aqui antes da rodada. O Flamengo tem 5 que o Flamengo era o meu jogadores favorito. Diferenciados. não, a diferença acho que tem mais. Mas tem 5 que podem investir a 10 na maioria dos times aí. O Diego, o Everton Ribeiro, o Ederson E o Conca. e mais o Conca. 5 que podem ser 10 em qualquer time. O nosso telespectador que não se identificou diz, fala gurizada da mesa, até para perder o Renato sabe a hora, a única alegria dos colorados esse ano. Não sei se... Qual é a hora? Ele tá Não, mas perdendo essa não era hora de né? perder. Claro que Porque não. esse é o jogo que tu computa como ganhável. Exatamente. Não, o Grêmio vai ter que fazer um crime. Tipo, crime que eu quero dizer assim, não é crime pro Vai Grêmio, ter porque o que Grêmio ganhar um tem jogo condições. inesperado. Ou do Flamengo, ou do Corinthians Lá. fora. Lá. Não é um jogo impossível de ganhar. O Flamengo é um baita de um time em termos de nomes. É um time que realmente Não, tem qualidade em em todas campo as ele tem posições. time, não é só Não, nome. mas o que eu quero dizer é o Tem seguinte. time que tá jogando tá bem. jogando. Não, conseguiu encontrar uma casa, né? Lá, Exatamente. Arena do Isso aí Urubu, faz diferença. tá deixando- Mas o Flamengo não vai ter o Guerreiro contra o Grêmio. Quer dizer, não é um jogo impossível do Grêmio ganhar. Eu não vejo. Era mais impossível o Avaí ganhar do Grêmio Vai jogar o Damião. do que é o Grêmio jogar. Damião Aliás, adora fazer gol do tem Grêmio. sorte contra o Grêmio. É verdade. Agora, vamos combinar que o estádio da Portuguesa Carioca lá não é o estádio para o Não, Flamengo jogar. não é a né? altura. Não, mas eu Pelo digo amor em de relação ao que no ano passado o Botafogo usou lá, né? E aí o Botafogo se valia de um gramado ruim. O Flamengo mudou o gramado, então tá tudo bonitinho. Claro que não é. Acho que Não até foi o nesse estádio estádio que o Inter foi rebateu. Ele é um o Fluminense, alçapão. não foi? Não. Foi O do outro? América. Ah, do América. Lá em Tá bom. Mesquita. É esse Mesquita O Fluminense que tá jogando manda lá. Fluminense Ah, isso lá, aí, é. Manda o que jogo. também é melhor do que esse do Ninho do Ah, Urubu. mas é escuro pra caramba, né? A mas é um iluminação horror. é essa. Joga- Aí a iluminação é joga de melhor. É. Diogo, alguém pelo Facebook aí já? César Wroblewski, ele manda assim: Renato, vai estudar nessas horas que o estudo é válido. Fez um comentário pra gente aqui. Também participando com a gente o Alexandre Masker, diz assim: Barrios é batedor de pênalti, tá? Corroborando com aquilo que o Bagé disse no início aqui do Virando o Jogo. O pessoal acompanhando bastante aqui o programa hoje, mas mais contido, querendo ouvir as opiniões de vocês. Muito bem. Então, vamos à mensagem da Sambotos. Esse foi bom, né? Habilidoso para dizer pouco recado. O pessoal tá prestando atenção.
Mas é que está no Facebook, porque eu estou com o WhatsApp aqui e o WhatsApp está bombando. Daqui a pouco a gente já continua com o WhatsApp. Mensagem da Sam Motors, já voltamos. Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Troque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Mensagem para você que é servidor público e aposentado do INSS. Está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Servidor público e aposentado do INSS. Precisando de um dinheirinho extra? Consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. Ô Diogo, eu vou deixar tu ler esse recado antes de eu passar mais recados aqui do WhatsApp, esse que entrou agora aí, porque agora sim, a bancada vai cair de costa aqui. Ricardo Maurício Andrade diz assim: o Nelson Cerqueira é batedor de pênalti. Como assim? Tira do ombro da minha cara. Valeu, Maurício. Grande abraço, Maurício. Não é? Não deve ter errado os pênaltis. Aqui fica criticando. Deve ter errado os pênaltis. Porque eu acho que o pênalti não é só sorte, é competência. Eu acho que sorte não. Eu acho que o pênalti não é só sorte, é competência. Mas eu acho que sempre foi competência. Entendeu? Eu acho que isso aí. Eu acho que o time tem que ter o seu batedor de pênalti. Não, o goleiro ontem, além de todas as virtudes que ele demonstrou que ele conhece bem aquela coisa do pênalti, porque ele provavelmente sabia que o Edilson bate no meio do gol. Ele já no outro. Mas o Edilson bate no meio do gol? Sempre bate no meio do gol. Eu estava assistindo o jogo com a mulher. Ele fechou os olhos e deu um bago na bola. Por isso do gol não. Teve um pênalti que ele bateu no Campeonato Gaúcho. Ele bateu, mas ele bateu ele bateu no meio do gol. A cobrança dele nunca é baixa. Ele bate alto. Foi o que ele disse ontem. Ele bate alto. Eu estava assistindo o jogo com a minha mulher não é especialista em futebol, ela acompanha em função da minha carreira. E aí eu disse assim, o Edilson fechou os olhos e estou no meio do gol. Ela, sim, mas ali nunca fica o goleiro. Exatamente. Eu disse, tem a ver, né? Geralmente o goleiro escolhe. Ele não negou que ele fazia isso, só que ele chuta mais alto. O mérito do Douglas que eu vejo é o seguinte: quem vai bater? Não é um jogador de técnica para bater na bola. É um cara que dá uma paulada. O que eu vou fazer? Qual é a minha chance? Eu me atirar para um lado? Não, vou esperar. Daqui a pouco ele vai dar essa pancada que ele deu na falta, ele vai dar na cobrança do pênalti. Pronto. E ele foi bem que ele não foi no corpo dele, ele botou a mão ainda, o Douglas, para fazer a defesa. Foi uma jornada de exceção do goleiro do Avaí. Mais ou menos, contra o Botafogo ele já vem fez defesas até mais difíceis. A entrevista que ele deu com relação à saída dele do Grêmio, que surpreendeu, é que o Grêmio queria operar ele, né? Isso. E o Corinthians optou por não operar e fazer um tratamento sem cirurgia, recuperou ele e ele está jogando. Não, mas qual era a lesão que ele tinha? Joelho. Patelar. Não, uma lesão parecida com aquela que teve. Não operou, o diagnóstico do Grêmio era Corinthians, cirurgia. exatamente. Mas aí então, quem é que acertou o departamento do Grêmio ou do Corinthians? Se o cara tá jogando. Corinthians, né? Pois é. Aí mais um erro do departamento. E ele é do Corinthians ainda? Ele é do Corinthians. Ele é do Corinthians. Aí uma coisa Ele tinha feito um campeonato. Tu vê como o Corinthians está mal de goleiro, né? Tem 2 bons e mais um bom também. O Corinthians. Sim, tem os 2 mais. Mas essa questão, para não ficar dúvida sobre o departamento médico, daqui a pouco a gente dizendo que o departamento médico do Grêmio errou tal, até criticando na linha de incompetência e competência, depende muito do critério médico. Por exemplo, eu tive um problema de hérnia de disco na coluna. Aí teve um médico que quis me operar. Aí eu fui ouvir uma outra opinião de um outro médico de um outro segmento da medicina, que trata também da mesma área. Foi para um tratamento mais convencional tal, não precisei operar. Quer dizer, foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive 3 especialistas que queriam operar. Aí o doutor Valando disse, não, nós vamos te operar, nós vamos te tratar de uma maneira mais ortodoxa aqui para não evitar a cirurgia. Graças a Deus, tudo certo. E outra Mas coisa. não melhorou o futebol, Maurício Andrade. Pênalti continua batendo para fora. Maurício, eu já acertei muito mais do que eu errei. Mas o problema do Nelson é hérnia no talento. Que isso. Agora, a coisa que sobrou foi talento. A abordagem, às vezes, tem a ver com o tempo de recuperação. O Douglas, ele só voltou a jogar, porque eu saiba, agora 3 rodadas atrás. O titular era o outro, né? Sim.
Talvez a cirurgia, não sei, tô deduzindo, não é informação, tá? Apressasse? Mas eu não sei se é isso que eu digo, é uma dedução. Aliás, caiu mais um treinador, né? Sim. Eduardo Batista demitido por 13 jogos. Bicampeão, né? Caiu 2 vezes no mesmo campeonato. E o Paulo Autori, inconformado com a demissão, também pediu o boneco. Pediu bastante. Não, o Eduardo Batista é o Argel desse ano. Mas tá cheio de gente aí. Wagner Mancini, Rogério Ceni, Adilson Batista, Adilson já tá há tempo, né? Argel. Algum desses olha como Marcelo Oliveira, Oswaldo de Oliveira. Algum desses serviria, desculpa, para o time de vocês? Depende qual é o nosso time. Pro meu time não. Tu é identificado, o Nelson também, perguntando. Bavaresco, Bagé, Bavaresco, treinador. Nenhum desses serviria para vocês. Eu acho o Marcelo Oliveira. Eu gosto do Marcelo Oliveira. Eu gosto do Marcelo Oliveira. Mas não para esse momento treinador. internacional, Marcelo Oliveira. Não, também não acho. para esse momento. Aí o Argel. É o cara certo. Brigar, Celso Rotti, também é o cara certo. Não, tu te falando. Celso Rotti. Eu acho que é o homem certo. Poderia levar o Lisca, o Atlético do Paraná. Olha aqui, ó. Vamos passar. Poderia, né? Vamos passar para o Internacional. Logo depois da mensagem do governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gente passa para o Internacional. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do Estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Artsesc desenvolve uma série de ações culturais nas mais variadas regiões do Estado. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, feiras de livros e muito mais. Cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, proporcionando novas visões de mundo e contribuindo para o bem-estar das pessoas. Confira a agenda do Artsesc em sesc-rs.com.br. Internacional melhorou? Nelson, está vendo evolução no Internacional? Há muito tempo ele está vendo evolução. Perdeu, empatou agora. Não tem evolução nenhuma, o Internacional continua sem jogar nada, no meu entendimento. Mas então ele evoluiu e alguns caiu. Colegas nossos de imprensa, alguns amigos, disseram, o Internacional melhorou se comparado a si mesmo. Mas vou comparar ele com quem? Bom, com o Real Madrid? Eu acho que o Internacional tem que jogar futebol. O Internacional não jogou futebol ainda. Mas não vai jogar futebol da noite pro dia, né? Só tem coisas que não adianta o futebol. Mas é que o tempo está passando, né? Não, mas tá passando, mas agora, o que tem que fazer o Guto Ferreira, na minha modestíssima opinião? O Guto Ferreira tem que firmar o cavalo com esse time. É o Claudinho, lateral direito, é o Wendel, lateral esquerdo, deixa esses caras jogar. Por quê? Porque agora amanhã, no jogo contra o Ceará, que é um adversário mais difícil, só que o Ceará já ganhou fora de casa, e jogando no Castelão, o Ceará joga pra frente. O Ceará vai dar um espaço que o próprio Criciúma não deu ao Internacional. Mas o Guto não foi 2 vezes. Mas o Guto não devia ter feito isso antes já? Mantido mas essa time. era a nossa maior crítica, então. Que ele insistisse no time. Só que ele demorou para acordar nisso, parou de improvisar, esqueceu o amor que ele tinha pelo Fabinho, botou o Claudio Vinck, não deu tempo de ver muita coisa do Claudio Vinck, porque não deu tempo de ver muita coisa dentro do time. Tu acha que mas agora ele tem que firmar E tu acha que esse time que jogou sábado, que pretensamente é o melhor que o Internacional tem, jogou toda essa bola, tu acha que ele vai melhorar mais do que jogou? Mas bom, mas aí se não acreditar então tem que pegar. Eu acho que o Internacional tem que ir às compras. Tem que comprar, vai ter que comprar jogador, vai ter que comprar zagueiro, gente, pelo amor de Deus. Mas compra quem, Nelson? Dá um nome aí, Nelson. Olha, o vice de futebol do Internacional queria exemplo de zagueiro quando estava aqui. Eu vou dar esses 2 do Botafogo aí que eu vi jogando. No meio da semana. Mas o cara vai sair do Botafogo disputar a Libertadores para jogar no meio? Não, claro que não. Eu estou dizendo, ele me perguntou quem era zagueiro. Sim. Aí, esses 2 do Botafogo, para mim, são melhores que qualquer um dos que tem no Internacional. Eu concordo.
Não, e tem outra coisa. Tem outra coisa. Sabe encabecear. O veterano que jogou ontem contra o Grêmio, o Betão. O Bagé tem razão. Não, o Betão enterrou o Corinthians em 2007. Não joga nada. Há 10 anos o Betão é zagueiro. O Bagé tem razão numa coisa, mas não joga, não. O Paulão é melhor que ele, foi embora. Como joga mais que o Klaus salvou o Internacional Ingrato. da derrota? Mal agradecido. Então vamos dar 9 pra ele. Não. Mas Tira peraí. 9 do Sacha e bota no Cláudio. O Sacha não entrou. Mas aqui, vamos pegar o que aconteceu lá. Muito pouquinho. Tem alguns erros ainda que o Guto precisa tirar. Primeiro, o Internacional... Tem os lances aí, não? Quando a fase é ruim, acho que a gente tem os lances, né? Quando a fase é ruim, a arara vira papagaio, cara. Então o Internacional não pode se dar o direito, por exemplo, de cometer a falta infantil. Cresce, né? A falta infantil que o Rodrigo Doraldo cometeu. Ali o Rogério Amaral se libera, não deixa o adversário entrar pra cá e dá esse lado pra ele. O cara vai lá na bandeira de escanteio. Então aí faltou maturidade. Você tá falando de quem? Tomou um gol. Mas eu acho que não só ele. Porque com 6 minutos, quando o Inter tomou o gol, eu olhava pro Guto e pro D'Alessandro, que são os experientes, o técnico e o capitão, e eles faziam assim, porque tava todo mundo pilhado e dando porrada. O Internacional tá nervoso demais. Então agora, Nelson, em determinado momento... Não, mas eu não estou analisando o futebol. Todo jogo do Inter começa como um evento esportivo e termina com um evento policial. Olha o lance do gol. A bola tá nervoso, né? Em cima do Vink, né? Sim, mas ganhou no corpo. Olha quanto tempo a bola ficou pipocando. Cadê o Klaus ali? E o que faz o Gringo ali dentro do gol? Olha quem está dentro do gol. O Gutierrez, ele não tem o que fazer ali. Então, olha lá, o Danilo fez a parte dele. Só que daí tinha um homem do rebote praticamente na marca do pênalti. O Inter depois insistiu várias vezes em jogar a bola para dentro da área. Quem são os atacantes do Inter que começam jogando? Nico Lopes e Potker. Eles não têm característica de cabeceio. Então tem algumas coisas que ainda estão erradas. Não é que o Inter jogou bem. O Inter melhorou em relação a ele. Não acrescentou grande coisa, né? Mas ele é o cara centralizado. A bola chega, ele sai para a tabela. Acho que a qualidade individual dos jogadores melhorou o resultado do time. Responde no lugar de quem que o Brenner entrou? Não me lembro quem foi. Foi do Gutierrez, não foi? Foi. Do Gutierrez. Tá, mas o Nico saiu também do jogo. Também saiu. Sim. Aí entrou o Diego. Diego é outra substituição carimbada já. Eu só quero fazer um alerta. O Inter foi mais vezes ao Quero fazer um alerta aqui, ó. Lançamento do Alessandro, lance individual ali. Sábado esse foi um jogo de grande... perigoso do Inter no primeiro tempo. Foi um jogo de grande desgaste pro Inter. Aí tem uma viagem e um jogo na terça-feira. E o Inter vai jogar com o mesmo time, tá certo? É provável. Provavelmente. Vai sentir, fisicamente eu tô falando. Porque o jogo lá em Fortaleza é calor. Um chutou no outro? Não, é que ele deu um drible e a bola ficou presa entre as pernas. Ele perdeu o tempo da bola. Aí é aquela coisa da máquina que o cara se joga na máquina. Cara, é idiota. Eu fiz o registro e quero fazer de novo, nesse lance aí, ó. Aí o Danilo Fernandes veio lá. Amarelo pro cara, não deram amarelo pro cara. O Danilo Fernandes vai lá e joga a bolsa do massagista fora pra apurar o jogo, né? E aí, quando o massagista tá passando triste na frente da casa-mata do Inter, o Juarez, que é massagista de anos do Internacional, vai lá e abraça o cara. Sabe, são essas poucas coisas assim que valorizam um profissional. Aliás, o goleiro do Inter deu uma entrevista fantástica no fim do jogo, né? O goleiro do Inter. Danilo tá tirando fim do jogo. Depois ele voltou e pediu desculpa. Vocês fazem um monte de porcaria ao longo do dia e não pede desculpa pra ninguém. Ele teve grandeza. Não, mas não tô falando disso, cara. Ele teve grandeza. Não. Ele mandou nós todos da imprensa tomar nota. Não tô falando disso. E ele voltou e pediu desculpa depois. Já não é a depois. primeira entrevista, não tô falando disso aí especificamente. Ele tem dado Como é que ele entrevistas. pediu desculpa? Ele voltou e concedeu a entrevista. Pediu desculpa e foi humilde ao extremo de dizer assim, ó, prometo a vocês que nunca mais isso vai acontecer. Não, é que tu dissesse de uma maneira que eu pensei que era a maneira que ele tinha pedido desculpa. Não, pediu, voltou e pediu desculpas. Um monte de coisa, não. Não, isso vocês disse. Da mesa. Entendi. Fazem ao longo do dia e não pedem desculpa. Claro. Mas ele não tem que dizer aquilo. Claro que não, É uma situação completamente distinta. Não, mas não era uma coisa também. E... Bom, mas enfim. Mas vamos falar também do show da torcida do Inter no fim do jogo. Que loucura, hein, tio? Não teve show, né? Show, tem que muito lamentar. sério. Pois é, mas nada acontece, né, cara? O quê? Não, mas não acontece nada, não é o primeiro jogo. Todo jogo. Mas sabe o que eu acho que é o grande problema? É que tu não tá dizendo isso porque tu tá preocupado com o cara que tomou a tijolada. Tu tá dizendo isso porque a torcida do Grêmio foi comigo. O nosso maior problema é grenalizar uma coisa que tá envolvida. Essa cena, eu vou dizer uma coisa olha aqui, ó. As instituições grenalizam. Mas se o cara rouba, eu não tenho que roubar porque ele tá roubando. Nós temos que conduzir para um outro lado. Eu vi um jogo no Olímpico, o Grêmio e... Acho que Vila Nova, o Grêmio foi eliminado uma vez nos pênaltis, foi isso?
Era Atlético Goianiense? Não sei, era o treinador, era o professor, mas eu acho que foi o perdão dos pênaltis. Não, era Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, era aquele goleiro gordinho. Bom, na saída aconteceu uma coisa muito parecida com isso. Ali naquela parte olímpica era diferente. E eu vi, ninguém me contou, eu vi um torcedor pegou um paralelepípedo e atirou no meio da massa. Por sorte não caiu em cima do carro, deu num carro ali, era um Audi, né? Porque não me deu no... Entendeu? O que eu tô dizendo, isso é absurdo, é lamentável, eu não estou comentando isso, porque eu acho que isso aí é uma coisa que tu não tem. É punição para pegar o cara, porque eu acho que alguém viu ele atirando. Não, aí o cara tem que ser preso. Tem imagem. Tem imagem. Tá, ok. Mas o que eu tô falando, e não estou brincando, é porque então, aí o cara vai ser, vamos saber quem é o cara. Agora não, mas que eu digo a assim, foto do nosso colega, Mauro Scheffer, né, que tirou essa foto aí. Mas tem pelo WhatsApp também. Mas tem outras imagens. Vai ser punido. Não, olha, aquele gordo de preto lá, ó, ele só tá de boné, não tá nem com a cara fechada. E tem outro rapaz que atinge esse segurança que tá ali na frente, olha o tamanho da coisa. Isso aí é metade de um tijolo. Porque eles estavam jogando inteiro disso aí. Pois é. Isso aí dá mais ou menos 1,5 kg cada tijolo. O cara tem que ser preso. Agora o que eu estou dizendo assim, ó, o Inter tem que ser punido como os outros clubes, como o Vasco vai ser punido, mas tem que ser punido como os times de Goiás foram punidos com 5 jogos. Vai aparecer um momento, ó, primeiro que está errado aí, ó, o Inter está colocando os stewards ali na frente, os caras não tem sequer spray de pimenta. Não, mas coitado, tem que ser a polícia. Mas os caras não são para isso. Ali tem que ser o choque já de cara. Claro. E aí começa a voar pedra. E teve um segurança que teve um corte muito feio na cabeça. E olha, ele teve sorte de não ser algo um pouco mais grave. Então o cara recebe ali. Ali, ó. Ele teve a sorte de ter pegado de raspão nele, porque se pega em cheio. Então o cara vai lá para trabalhar e é exposto nesse tipo de coisa. O que um imbecil desse pensa que ele vai melhorar o time dele tentando matar alguém que está a trabalho? Teve conselheiro do clube que passou e cuspiu na cara de Stewart. É muito grave o que está acontecendo. O Internacional querendo, eu falei mais cedo, se o presidente Marcelo Medeiros quiser, ele consegue fazer. É que ele não quer. Porque tem um monte de coisa que acaba estourando sempre em amigo. Esse é o problema. Não se está punindo porque é uma rede de amigos. Mas essa imagem aí, isso parece um campo de batalha. É um campo de batalha. Bagé, olha aqui, ó, identificar. Imagina essas imagens aí para o Brasil inteiro. Olha aqui, ó, tu identificar, isso aí tá tudo bem, tu vai identificar agora, mas e os outros? Então assim, ó, só vai mudar o torcedor, só vai mudar quando punir o clube. Quando já aconteceu com o Grêmio também, cara. É punir o clube. Tirar as torcidas, guarda popular e camisa 12 durante 90 dias não podem usar as bandeiras. Não vai ter banda. Isso aí é você que está criando seu filho, teu filho é mal educado e tu diz pra ele, ó, se não melhorar não vai comer pudim. Não muda nada, cara. Claro, é o que eu tô falando. Os caras fazem porque tem impunidade. Há quantos anos? Desde o ano... Mas vamos pegar mais recente, há quantos meses? Desde que o Internacional estava para cair ano passado, acontece isso aí. E alguma vez o Inter foi punido? Ninguém. O Interclube? Não, mas eu não estou por essa, se vai punir o Grêmio, o Inter... Mas eu também não estou nessa. Isso não me interessa, mas isso não tem que punir pessoas. Mas então, tem que prender pessoas, David. Eu citei o exemplo que eu vi no Grêmio também. Por que muda se punir o Internacional e não prender esses caras? Não, tu tem que prender eles, mas tem que punir o clube, que é eles. Os outros vão começar a fiscalizar. Tem que chamar o Inter aqui, ó. Quem são os caras? E o Inter tem que identificar. Agora, se o Inter fizer corpo mole, aí que se puna o Inter. Mas o Inter nos outros, o Inter não identificou ninguém em outras partidas, identificou, já tem o cara que atirou um foguete lá, já tem o cara que quebrou a cadeira. E o Inter, aí acontece de novo. O pelotão de choque tem que começar a atuar antes. Não dá para botar os caras ali. Os caras só tem o colete. Não existe isso. Eu só faço uma distinção, Bagé, entre a relação do ano passado com esse ano. O ano passado eu via o então presidente Vitório Pífero já muito fragilizado, mesmo tendo vindo SWAT e tal, não tinha, como a gente fala no popular, nenhuma moral com o torcedor. Verdade. Não tinha respaldo nenhum. Não só respaldo. Ele não tinha. Ele terceirizou o clube. Agora, o Marcelo Medeiros é um fato novo no Internacional. Ele deveria, porque ele ainda tem o crédito com o torcedor, mas agir efetivamente como um presidente de fato, não só de direito, com força, ainda tendo esse crédito junto ao torcedor, porque ele se escondendo, ou ele vindo a público, né, dar só respaldo para o que está ruim, ele só deu respaldo para o que está ruim, ele deu respaldo para o treinador, para a vice-presidência de futebol, para o que o time está jogando. Ele vai perder o crédito com o torcedor. Então ele, Marcelo Medeiros, ele está, no meu entendimento, num limite de assumir efetivamente a presidência também do torcedor. Mas sabe o que aconteceu no sábado? Senão não vai conseguir mais. Sabe o que aconteceu no sábado? Tão sem moral quanto foi o final da gestão do Vitória. O presidente Marcelo Medeiros, ele cometeu, para mim, uma grande gafe enquanto gestor. No sábado, o presidente se preocupou em falar antes do jogo. Já começou errado.
Porque depois tudo que tinha acontecido na outra semana era hora de esperar e falar depois do jogo. Foi falar antes do jogo. Aí ele foi até a área onde ficam os repórteres ali, próximo da saída do túnel, e aí ele começou a conversar. Aí o Diogo Rossi, estava pela Rádio Granal, perguntou sobre a situação do conselheiro. Aí veio a história, não, porque o conselheiro, porque não sei o quê, porque o Zanardi estava já há 4 anos, a empresa não existe mais, bom, perante a Receita Federal ela está ativa, mas enfim, respondeu ali meio torto. Aí veio o Bruno Ravazoli, repórter da Bandeirantes, e perguntou para o presidente sobre a camisa, né? Mas não pelo desenho da camisa, para saber da questão de contrato. Aí o presidente respondeu e virou as costas. E aí eu tô lá da cabine, né? Macaco velho, fiquei olhando qual era a reação. Porque foi intempestivo, ele virou as costas. Aí eu comecei a conversar com o Diogo Rossi, ele tá gesticulando. E aí o presidente começou a gesticular, mais ou menos assim, sabe? Pô, me perguntando sobre a camisa, porque ninguém tinha perguntado para ele sobre o Diego Forlan. Tá, aí ele vai lá pro túnel, some o presidente, e aí automaticamente, né? Vesti lá minha fantasia de jornalista, de ideologia e pau nele, porque não pode fazer isso. Não aí pode. Vem o Caco Arais, que é o assessor direto do presidente, faz assim também pra reportagem. Eu disse, pô, se eu tô na reportagem, dá problema, porque eu ia invadir a área ali que não pode invadir, e ia botar o microfone e abrir para que o assessor dissesse, me explicasse como é que eu devo proceder como repórter. Passado mais ou menos uns 2 minutos, volta o presidente Marcelo Medeiros da boca do túnel e aí dando uma entrevista diretamente para o Cristiano Silva da Rádio Guaíba. Aí eu ainda chamei a atenção do Diogo Rossi. Diogo, ele está falando de novo. Aí foi lá, aí já era outro clima. Não, tentei instigar vocês. Porque se o presidente não tem que dizer para repórter o que tem que ser perguntado. Se ele quer falar tanto do Forlan, ele pega e diz o seguinte, já que vocês não me perguntaram, não, dá uma porrada na gente, brincando, já que vocês não me perguntaram, eu vou dizer, não me perguntaram do Forlan, fui lá, fiz um acerto, assim. Só que, presidente, o Forlan não interessa nada nesse momento. O Forlan é uma dívida que já foi pego o dinheiro emprestado do Banrisul e até hoje nunca se pagou. Então, parabéns ao senhor que foi lá, só que hoje, presidente, na fila do pão, o que menos importa é o seu acerto que o senhor fez com o Forlan. Aí o Internacional está preocupado em querer treinar repórter. E eu mandei na hora para todos os assessores a mesma coisa. E daí, automaticamente, já falei enquanto vice-presidente da SEG. É só o que falta agora. O Internacional vai dizer o que o repórter tem que perguntar. O repórter pergunta o que quiser. Agora, se ele não quiser responder, é um direito que ele tem. Se ele quiser dar uma declaração e encher linguiça com o Forlan que não interessa para ninguém, é um direito que ele tem. Mas dizer para o repórter, e chamei atenção para o assessor. Caco, você é jornalista. Eu sei que hoje é o Inter que te paga, eu tenho que defender o Inter. Mas, por favor, não rasga o diploma que você tanto tem honra de ter na parede. Está aqui uma pessoa que foi assessor de imprensa do prefeito de Porto Alegre durante quase 4 anos. E o Rogério está aqui do meu lado, que foi meu colega lá na prefeitura, e pode dizer se eu estiver mentindo. Nunca tive esse tipo de problema com nenhum profissional. E quando teve problema, que essas coisas acontecem às vezes de problema de mal entendido, isso foi resolvido em altíssimo nível, tanto que me dou com todos, e olha, não é fácil, ser prefeito nem se fala, mas ser assessor do prefeito já é difícil. Entendeu? E aí o cara é assessor do presidente do Inter, e acha que está acima do... É complicado. Não, acho que não é que ele esteja em si. Eu acho que ele tem todo o direito de tentar. Mas não pode, não é o momento. Outra, Caco, pelo menos inteligente. A longa distância, no meio do Beira-Rio, com 25 mil pessoas, fazer assim para a imprensa? Olha, é ruim um gestor que não saiba se comunicar. Pior, ou tão ruim ou pior, é ter um assessor que não saiba orientar esse gestor. Tá? Então, porque o Caco, eu não tenho essa relação que vocês têm aí no dia a dia, mas me atrevo até a dizer isso. Imponha-se. Você é jornalista sempre. Momentaneamente está assessorando internacional, como eu estive também. Nós estivemos. Não é por isso que eu vou fazer esse jogo. Eu vou aconselhar. Não quer, é minha opinião. Quer fazer diferente? Ok. Mas eu não vou me associar a esse tipo de comportamento. Justiça seja feita. No meu caso, no caso do prefeito José Fortunati, todas as vezes, ele sempre... Algumas vezes ele, por impulso, tomava determinada... Como até hoje eu faço. E aí é a área de atuação dele, ele responde por ele mesmo. Mas quando eu era consultado, eu dava a minha opinião, independente se ele concordasse ou não. E todas as vezes que eu fui consultado e dei a minha opinião, o prefeito seguiu a minha opinião. Opinião profissional, acho que a gente deve proceder assim. E quando eu pisei na bola, e isso aconteceu mais de uma vez, eu fui lá com os colegas e eu disse, olha, eu assumo aqui, o erro foi meu,
Tá ali, é isso mesmo. Está faltando um pouco de humildade pela não, mas eu acho que eu não sei se é humildade, até porque as nuances da política elas são diferentes do dia a dia do futebol. Mas tem muita semelhança. Não, mas eu digo que ele está lidando com paixão, aí está um mais irritado por outro, e o chute é mais na canela, por vezes, como foi essa entrevista. Agora, o Caco ele pode pensar daqui a pouco. Tem vezes que eu pego e mando depois pro meu repórter. Pô, tu tá maluco? Não tem nexo que tu foi perguntado? O cara tá falando de receita de bolo, tu perguntou de oficina mecânica. Agora, tu pode fazer isso diretamente com o profissional. Tu não precisa expor. E mais, ele podia até ter dito, se ele não quer dizer pro presidente, não tem, mas pelo menos, presidente, não ficou legal. O seguinte, eu sei que foi ruim a pergunta dele, mas não faça isso porque perante o que está todo mundo vendo, o senhor virou as costas e saiu gesticulando. Tem algumas coisas que o momento, o Inter não precisa de mais essa bomba. Mas aí tu tem que ser assessor, cara. Bom. Aí tem que ser assessor. Me diz uma coisa, só uma dúvida, o Forlan não foi o Marcelo Medeiros que trouxe? Foi. Acho. Foi? Gestão foi 2013? Gestão juvenil. Não, é uma outra coisa. Que a dívida com o Forlan não foi quitada e entrou na gestão essa última do Vitório, isso sim. Sim. Tá? Isso sim. Tá? É que eu não lembro se o Forlan chegou em 2013, né? Eu não lembro isso. Se chegou em 2013, um dos homens do futebol era o Dr. Marcelo Medeiros. Então era ele, o Luiz César Sotimoro e o diretor Chumbim. Ele tinha mais que ir lá na Argentina, lá no talvez até porque tem alguma relação boa com o cara. Mas é que, tem tanta coisa para ti. Porque a explicação não é para nós, a explicação é para o torcedor. Pode parecer mal o repórter, alguns são mesmo, mas nós somos apenas o elo para que essa informação chegue no torcedor. Depois da mensagem do Banrisul, você fica sempre conectado com o Banrisul Digital. Vamos atender os nossos telespectadores também. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Sempre conectado com o Banrisul Digital. Olha aqui, o Mauro Lau, boa tarde, bancada. Dos melhores jogadores formados em casa que vi jogar, trouxe um time que jogaria no futebol atual. Do Internacional, ele está falando. Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Pinga, Mauro Galvão e Chiquinho. Batista, Falcão, Carpegiani e Jair, Valdomiro e Christian. Isso aí não tem graça. Ainda time, hein? Mas também monta outros times no Grêmio, tu montar uma assim. Eu quero ver montar time para jogar esse ano. Exatamente. Rogério, mandar um abraço para o nosso colega da Rádio Bandeirantes, técnico lá, o Jadir Veloso Júnior, que está na audiência do Virando do Jogo. Vou mandar E também para o Regis Amarante, treinador. Aí, participou com a gente. Treinador e um baita de zagueiro. Não, um abraço aqui é familiar. Agora, minha filha Mariana Bavaria está fazendo 21 anos. Parabéns. Grande cantora e é uma grande pessoa, apesar do tamanho pequeno. O Fernando aqui, não sei qual é o sobrenome dele, Fernando O. Que time jogou o goleiro Fernando Rogério? Não, mas eu acho que esse O tá demais aqui. Te lembra do Fernando do O, grande percussionista? Exatamente. Fernando O. Que time jogou o goleiro Rogério Amaral? Eu joguei em 2 times de várzea, com muito orgulho aqui de Porto Alegre, o Pombal e o Vila Federal. Os 2 times que eu joguei. Não pude passar do Infanto Juvenil, sim. Ganhamos e joguei o Praiano também. Primeiro título de Tramandaí, do Juvenil, antes do adulto de Tramandaí. Foi do nosso juvenil lá. Não era nem mar ainda. Isso aí era eles da plataforma. Não tinha nem sal. Eles construíram a plataforma da noite em Tramandaí. Tinha até uma propaganda, venha molhar a minhoca em Tramandaí. O cara ia pescar. Já tinha plataforma, sim. Já tinha plataforma. Mas era de madeira. O Felipe do bairro Camaquã, aqui de Porto Alegre. Baita programa, vocês não acham que o objetivo do Renato é o Mundial? Seria o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador e treinador pelo mesmo clube, diz o Felipe. Sim. Então, e até como Libertadores seria algo inédito, ser campeão como treinador e como jogador de Libertadores. O Júnior. Não, eu também pensei, mas o Júnior não foi campeão. Não foi, né? O Flamengo só foi campeão em 81, né? Foi a única vez, né? O Renato quase conseguiu isso em 2008 com o Fluminense, né? Perdeu a final para a LDU. Que era o Fossati na LDU naquela Não, era o Balsa.
O Eduardo Balsa. Ele chega depois para a Sul-Americana. Mas no caso agora ele seria campeão como jogador pelo Grêmio e como treinador. Isso no Fluminense ele poderia ter sido como treinador, mas não foi campeão jogador. Campeão mundial como jogador. Não, digo, da Libertadores. No mesmo time não. Não. Eu digo ser campeão como jogando e treinando o campeão de Libertadores. Né? Não, eu digo no mesmo time seria bacana. É inédito, né? Almoçando na firma e vendo os mitos do Virando Jogo. Bagé Mito. Abraços dos amigos Fábio, Eduardo e Clayton. Esse é o pessoal da família. Um abraço aí, Fábio, Eduardo e Clayton. Antes, quando era a época das fichinhas da CRT, eu dava fichinha pra família ligar pra... Liga lá. Essa aí é dois filhos de Francisco. Dois filhos de Francisco. Só não comia o ovo. O Fernando, que é gremista lá de Gravataí, Grêmio é o pior nas últimas 3 rodadas e a tendência é piorar contra o Flamengo. É a terceira derrota seguida, né? É que teve uma... terceira derrota seguida. Sim, Corinthians, Palmeiras e Avaí. O Palmeiras. Decorar, tá vendo, hein? Claro. O Palmeiras foi o time. Ele não perde a oportunidade de dar uma porrada. Ele começa dando porrada no início do programa e continua até o final. Eu fico no meio aqui. O legal é que eu fico no meio. Eu chamo cruzado. Eu sublimo isso. É que assim, o Grêmio no meio, o Grêmio teve outro, como atenuante, né? Perdeu para o Corinthians, ganhou do Atlético Paranaense, aí perdeu para o Palmeiras, e ganhou do Godoy. Foram mudando as explicações. É porque perdeu para o Corinthians, super time, o Grêmio jogou mais, mas perdeu. Com o Palmeiras o time estava reserva e contra o Avaí não tem explicação. Não tem, vai dizer o quê? Aí é aquele resultado que não tem explicação. O Fernando diz o seguinte, o Inter tem que manter o mesmo time para que o entrosamento aconteça. E as jogadas ensaiadas apareçam. Aí é que tem que ter a jogada ensaiada. Acho que tem que ter continuidade, em cima da continuidade. Agora sobre tem que contratar a zaga. Mas Nelson, contratar a zaga. Mas peraí, Nelson, é que aquele cara que tá no outro lado, ele quer saber o que vai acontecer amanhã que o Internacional joga. Se o Inter contratar agora o Piquet, não vai jogar amanhã. Mas é o time que jogou no sábado. Nelson, pretensamente o melhor Inter que tem. Mas Nelson, nós temos que debater o imediato. A Shakira vem junto se contratar o Piquet. Tem umas coisas, eu nunca vi a Shakira de perto. Agora, eu vi. Eu assisti em São Paulo. Não, eu tô dizendo que eu vi. Eu assisti um especial que foi feito só para alguns convidados lá em São Paulo. Não consigo lembrar qual era a casa de espetáculo. Isso foi pré-Piquet. Foi pré-Piquet. Era Ayrton Senna ainda. Ayrton Senna. E aí? O que tem? Ele não entendeu o Piquet. Não, a Shakira é muito bonita, mas assim, eu acho que hoje ela é mais bonita do que ela era. Mas eu quero dizer uma coisa. Pode contratar o Piquet. É que quando o Grêmio buscou o Maxi Lopes, a Wanda Nara ainda era a mulher do Maxi Lopes, né? Sim, mas e aí? Não entendi. Não, porque depois sim, claro. Depois se separaram. Mas na época eles... Cara, enchiam de coisa, nota 4. A Débora Seco, quando veio jogar o Roger... camundongo de silicone. A Renata foi teve no lançamento da camisa do Inter. A Renata foi nadadora. Nada de costa, nada de frente. Nada de costa, nada de frente. Para, você se empolga muito cedo. O nível de exigência da Bagé. Você acha que eu sou exigente? Você se empolga com qualquer refeição. Eu sou exigente com o time do Inter. O nível de exigência do Bagé é muito maior que o meu, cara. Com o time do Inter? Eu quero dizer que eu estava lá no sorteio da Copa em 2013 e assisti assim a distância que eu estou aqui do monitor a Fernanda Lima. Espetacular. Não, essa eu concordo contigo. Essa eu concordo contigo. Show de bola. Mas a Fernanda Lima não tem como tu disputar, né, cara? Primeiro ela é casada e segunda. Vocês já viram o marido da Fernanda Lima? O cara é modelo. O cara é bem sucedido. Aí, seguinte, outro dia eu tô vendo lá, o infeliz não se contentou em apenas fazer um churrasco. Ele matou o bicho e ele fez a churrasqueira, cara. Ele montou a churrasqueira na hora, soldou a churrasqueira. Não dá. É demais, cara. Não dá, larguei ali. Não dá pra chegar. E o cara ficou em segundo no concurso da França lá. Não pode. Acaba de desistir aqui. Não, mas não é o seguinte, o problema de querer se aproximar da Fernanda Lima é que daqui a pouco você pode se apaixonar pelo marido dela, velho. Bom, isso é um pensamento... Nelson, deu. Pensamento do Rogério Amaral. Eu vou trocar de lugar aqui no Nelson. Vou ficar aqui do lado. Vem cá, o Luiz está mandando, o Luiz, não sei... Lucas ou Luiz? Não sei, ele está com os dois nomes aqui. Não entendeu a letra?
Não, entendi, sim, só que acho que o problema é o corretor. Largaram essa. Samuel Vettori largou essa no ar, às vezes entrou com o torpedo, o SMS. Ele, olha, já não entendi muito a letra. Não, pode não ter entendido. Mas a letra é digitalizada. Luiz ou Lucas, tá falando teu nome aqui, porque olha aqui, ó, tá virando zoeira aqui o negócio. Só que tem muita coisa escrita aqui. Ele fala que tinha fila no Procon para devolução, era do ingresso do jogo do Grêmio e tal. Desde o jogo com o Vasco, o Grêmio vem embretado. Teve um outro amigo nosso que está fazendo uma palavra cruzada um dia na redação lá da Rádio Guaíba. E aí eu cheguei assim, o que eu vi, irmão? Nível... Fácil. Nível semi-criança, assim. Aí ele disse, não, abrigo essencial ao ser humano, 4 letras, a última letra A. Eu disse, casa? E ele, eu acho que é Puma, que era a marca do abrigo. Aí eu digo assim, não, cara, abrigo essencial ao ser humano é o local que ele mora. Mas teve um pior, né? Tá. Que botou, vamos pegar esse mesmo exemplo, ao invés de Puma, botou Adidas, só que não cabia, ele botou mais um quadrinho ali. Teve outro que botou Nike. Aí ele disse, não, mas Nike não é só com 4, não é. Disse, não, Nike. Meu Deus do céu. O Lucas está dizendo, Luiz está dizendo aqui que o Marcelo é um presidente frouxo. Então, é a oportunidade do presidente Marcelo Medeiros aí mostrar firmeza e mão firme aí no comando do Internacional, né? Quero mandar um grande abraço para o pessoal lá do Salão Fígaro, Salão de Barbeiros Fígaro, lá no centro de Porto Alegre, na General Câmara ali, entre Andrade Neves e o Largo dos Medeiros, ali na Rua da Praia. O Largo dos Medeiros, Rua da Praia, é antigo o negócio. Como é antigo, o Salão Fígaro tem 60... Sabe o nome desse quadro aí, né? 65 anos. Virando toco. Não é verdade, porque pago. Eu já disse aqui, a hora que eu tiver que fazer toco, é toco. Mas isso aqui é pago. Tá mais pra brique. Já tá subindo as letrinhas ali, não vou... Quero dar um abraço pra Marta, que me corta o cabelo, faz a barba lá, e pro filho dela, pro Nicolas. Para os companheiros da Marta lá, o Leal, o Deco, o Johnny, o Carlitos, o Círio e o seu João, que é o dono do Salão Fígaro lá no centro. 65 anos de tradição no centro de Porto Alegre. E eu pago regularmente, viu, seu Bagé? Não tem nada de toco. Nada de toco. Gilson Fígaro, estou lá em Santa Maria também. Tá bom. Toco. Vai, vamos nos abraços. Abraço para você, telespectador, que nos aguentou aqui todo o tempo. O Nelson tá chucrinho hoje, não vai. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornal